Pode falar. Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe e nós possamos ter uma horinha, 40 minutos, 45 minutos de reflexão e possamos sair daqui nos sentindo melhor do que quando aqui chegamos. Dois irmãos que moravam em fazendas vizinhas, apenas por um riacho, acabaram brigando pela primeira vez, não tido qualquer desavença. Mas por um mal entendido naquele dia, eles acabaram discutindo e batem na porta. Ele então vai abrir e é um senhor dizendo que estava procurando trabalho. Eu vim aqui porque eu sou carpinteiro e eu estou procurando trabalho. O senhor tem alguma coisa para fazer? Ele disse, tenho sim um trabalho. Eu tenho, está vendo essa fazenda do lado ali, logo passando a minha caixa de ferramentas. Eu vou então fazer o que o senhor me pede, vou fazer essa cerca. Aí então, o dono da fazenda, o irmão mais velho, mostra para ele onde são as madeiras e vai para a cidade resolver umas questões que ele tinha. No final da tarde ele retorna, e ao retornar então, para sua surpresa, ao invés de construir a cerca, o carpinteiro tinha construído uma ponte, ligando então as duas fazendas. E ele ficou furioso, muito bravo. Como eu pedi para fazer uma cerca e você me faz uma? Se parássemos de construir cercas e construíssemos pontes sempre, ao invés de construirmos cercas, ao invés de nos separarmos, nós passássemos a construir pontes com familiares, com amigos que eram amigos, com colegas de trabalho e principalmente com aqueles que se consideram ou que muitas vezes nós consideramos nossos inimigos. Imaginem se ao invés de construir cercas na nossa vida, nós começarmos a construir pontes, né? O que nós estamos esperando para isso? Que tal a gente começar agora? Essa é uma lição interessante, é uma historinha, né? Para que nós vencemos, que cabe a nós transpomos os obstáculos que nos separam das pessoas com quem nós temos desavenças. Que nós possamos tirar de nós esse orgulho, o ciúme, todas essas sensações negativas que vão contra tudo aquilo que a gente aprende no cristianismo, dentro da casa espírita, tudo aquilo que Jesus nos ensinou e nos pediu. Jesus, que tanto batalhou, quando nós lemos o seu evangelho, nós vemos que o tempo todo ele se refere à humildade, ao orgulho como sendo a chaga da humanidade. E a humildade, né? Inclusive, ele, quando trouxe para nós as bem-aventuranças, que hoje a gente sabe, hoje nós entendemos que são os degraus que nós temos que galgar para a nossa. Que nós temos, às vezes, tantas dificuldades esclarece, né, através do Evangelho segundo o Espiritismo, que pobres de espírito Jesus estava se referindo aos humildes. E esse é o primeiro degrau, é a primeira bem-aventurança, é o primeiro degrau que nós temos que galgar. Enquanto nós não formos humildes, nós não vamos conseguir chegar a nenhum outro degrau se não conquistarmos a verdadeira humildade. Que não é aquilo que muitas vezes nós entendemos, né? O que é o orgulho? O orgulho é acharmos superiores.
Então, a humildade é nos sentirmos inferiores. Não, a humildade é o contrário, a humildade nos iguala. A humildade faz com que nós saibamos que somos todos iguais. E dessa maneira nós podemos, então, nos compreender, inclusive, todos esses problemas, essas desavenças que nós temos, né? Todos esses comportamentos ainda negativos ainda fazem parte de nós. Se nós olharmos para nós verdadeiramente, nós vamos perceber que temos ainda muito de orgulhosos, muito de vaidosos, muito de ciumentos, muito de invejosos. É difícil a gente assumir esse tipo de coisa, mas quando nós conseguimos realmente, não eu sou realmente orgulhosa, de forma a me transformar, a mudar isso em mim. E todas essas coisas fazem parte do nosso dia a dia. Nos afastam muitas vezes do convívio sadio com os nossos irmãos. E construirmos nossa ponte, vivendo lado a lado com os nossos irmãos de caminhada, trocando boas energias, auxiliando-nos, vivendo conforme os ensinos. Muitas vezes, e que não conseguimos. Então, por isso que Jesus nos alertou, para que reconciliemos com os nossos irmãos, enquanto estamos a caminho com Ele. E André Luiz, no livro Sinal Verde, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, nos deixa uma lição intitulada Antagonistas, onde coloca uma série de ensinamentos que vão nos fazendo perceber o que é que nós temos que fazer e como nós devemos agir para vivermos de forma diferente e para principalmente não termos nenhum atrito, nenhum problema com os nossos irmãos, de forma que a gente não precise passar por tudo isso, e inclusive que não sejam construídas cercas que nos separem, né? Então, eu vou colocar aqui desses ensinamentos para nós avaliarmos, para nós refletirmos daqui, para pensarmos a respeito. O primeiro que ele coloca é que de compreensão. Então, muitas vezes, as pessoas, quando elas não estão bem, quando elas estão felizes, é que elas acabam criando atritos, é que elas acabam criando problemas. Então, essas pessoas são pessoas necessitadas de compreensão, necessitadas de ajuda. Quando nós nos colocamos na mesma posição do outro, nós conseguimos entender que essa pessoa só está agindo dessa maneira porque não está bem, porque está infeliz, porque está precisando de ajuda. E como não sabe, às vezes a própria pessoa não percebe que está precisando de ajuda, não percebe que não está bem, ela acaba agindo dessa maneira, não conseguindo lidar com aquilo que está sentindo ou que está passando. Então, aqueles que nós consideramos como adversários, e muitas vezes entendemos como pessoas perversas, necessitados de ajuda, de compreensão. O segundo é que reconheçamos o fato de que muitas vezes a pessoa se nos torna indigna simplesmente por não nos adotar. Como é difícil a gente lidar com as pessoas que não agem de acordo com o nosso ponto de vista. E a gente costuma sempre dizer que de acordo com o ponto de vista do outro, ele está certo. Assim como do meu ponto de vista, eu também estou certo. Porque o meu ponto de vista é o ponto de vista do outro. É difícil a gente chegar ao outro e chegar ao nosso ponto de vista. Então é preciso que um tem o seu ponto de vista. Se nós queremos que o nosso ponto de vista seja respeitado, de acordo. Porque às vezes é muito difícil. Eu vivia junto há muitos anos e que de repente os filhos a apertarem a pasta de dente na parte de baixo era a causa de brigas. E eles brigaram tanto por causa disso que eles estavam se preparando para um divórcio. A pessoa
A respeito disso, conversando sobre isso, a pessoa disse, mas é muito simples, é só que cada um tem a sua pasta de dente. Não tem problema nenhum, se cada um tiver a sua pasta de dente, cada um vai apertar a pasta de dente da maneira como quiser e não tem problema, a briga não precisam mais brigar. E a gente acaba vendo que tantas discórdias, tantas cercas construídas por causa de pontos de vistas diferentes, né, em relação a uma mesma coisa, quando a gente poderia resolver facilmente o problema. Quantas separações ocorrem, né, não só de marido e mulher, mas de filhos, de pais, de amigos, de colegas, por causa de problemas tão pequenos que a gente acaba causando um problema tão grande, porque é o nosso ponto de vista. O meu ponto de vista é que a pasta tem que ser apertada, a pasta de dente tem que ser apertada no final dela. Enquanto que o outro não dá bola para isso, não dá importância para isso e acha que pode apertar em qualquer lugar. Aí isso cria um problema sério, né? Como tantos outros. O terceiro, nunca despreze o opositor, por mais ínfimo que pareça. Então a gente nunca deve desprezar o outro, nunca deve desprezar o ponto de vista do outro, a opinião do outro, porque sempre tem alguma coisa a gente vai aprender, sempre vai acrescentar. Respeitemos aquele que se considera, até mesmo em relação a nós. Isso é muito importante, porque os amigos passam a mão na cabeça da gente. Os amigos não falam pra gente as nossas dificuldades, os nossos defeitos. Os amigos dão um jeito, porque são amigos, então dão um jeito, aceitam, né, acatam e dão um jeito de passarem a mão na nossa cabeça. Agora, aqueles que se consideram nossos inimigos, não. Eles são portadores, muitas vezes, de verdades que a gente ainda não percebeu. Eles dizem pra gente, conhece-te a ti mesmo. E esses nos dizem a verdade, muitas vezes, aqueles que se consideram nossos inimigos, são peças fundamentais no conhecimento de nós mesmos, e nos ajudam a enxergar, nos ajudam a ver dificuldades, defeitos, problemas comportamentais que nós temos, que os amigos ou as pessoas que gostam da gente. Quinto, se alguém feriu a você, perdoe imediatamente, frustrando o mal no nascedor. É difícil perdoar. Principalmente imediatamente. Quando a coisa acontece, em geral a gente fica muito bravo e não consegue perdoar. Mas quando a gente perdoa, a gente acaba com o mal ali. Nós não vamos construir a cerca. Tem determinadas doenças, principalmente o câncer, e o câncer de mama já está bem relacionado a isso, está relacionado à mágoa. Há mágoas que nós mantemos em nossa vida. Às vezes coisas que aconteceram lá há muito tempo e a gente fica com aquilo, revivendo aquilo sem conseguir perdoar. Na sexta, a crítica dos outros só poderá trazer-lhe prejuízo se você consentir. É o tal do presente, né? Quando alguém te dá o presente e você não aceita, a quem pertence o presente? Não é a você, você não aceitou, é a outra. Então, uma crítica, a gente tem que sempre analisar se aquela crítica é uma crítica positiva, vai nos ajudar, vai nos acrescentar, vai fazer com que a gente amadureça mais, vai fazer com que a gente cresça mais, com que a gente se conheça melhor. Então, a gente aproveita a crítica. Agora, se é uma crítica destrutiva, que a pessoa que não está bem faz para nos magoar, para nos chatear, a gente simplesmente deixa de lado. Porque ela só vai fazer mal para a gente, só vai trazer prejuízo para a gente se a gente quiser. Se a gente aceitar esse presente, né, dessa crítica destrutiva. Sétima, a melhor maneira de aprender a desculpar os erros alheios é reconhecer que também somos humanos
capazes de errar talvez mais desastradamente que os outros. Isso também é muito difícil. Normalmente nós julgamos e achamos que o outro erra muito mais, que se nós estivéssemos na posição do outro, nós não agimos. Como que a gente pode julgar o outro? Quando nós julgamos o outro, nós estamos dizendo que nós somos melhores. Nós estamos dizendo que não faríamos daquela maneira. Então, a melhor dos outros é pensar, entendido por irmão, que se caracteriza por opiniões diferentes da nossa. Esse é o 8º item. E é verdade, né? É aquilo do ponto de vista. Nós consideramos a pessoa como nosso adversário simplesmente porque tem pontos de vista diferentes. Nos nossos trabalhos, quando as pessoas têm uma opinião contrária à nossa, nós já consideramos aquela pessoa como nosso adversário, quando na realidade não é nosso adversário. É uma pessoa que tem uma opinião diferente da nossa. E muitas vezes a opinião diferente da nossa, se a gente parar para pensar, pode acrescentar muito a nossa. Ou pode nos ensinar muito, pode fazer com que a gente veja as coisas de uma maneira diferente. E às vezes é muito melhor. Mas nós, no nosso orgulho, na nossa vaidade, no nosso egoísmo, a gente se fecha, né, na nossa opinião, e acabamos achando que a nossa opinião é sempre a melhor e não abrimos espaço para a opinião e para o ponto de vista dos outros. E acabamos, então, com isso, criando diversidades, criando adversidades, né, criando os adversários que nós imaginamos ser. Nono, deixe os outros viverem a sua própria vida e eles deixarão você ter a existência da sua própria escolha. Como é difícil, né? Cada um tem o seu livre-arbítrio, cada um tem o seu caminho. E se nós não pudermos contribuir, que a gente então deixe que o outro lidade pela vida do outro. Mas temos sim que procurar sempre auxiliar. Se nós pudermos auxiliar, se nós pudermos dizer, olha, toma cuidado, não vai por aí, você vai se machucar. Mas nós não podemos escolher pelo outro. Aí o livre-arbítrio é de cada um, e cada um vai escolher o seu caminho. O que nós podemos é contribuir. Mas a gente precisa deixar que cada pessoa viva a própria vida. Isso muitas vezes é difícil até com nossos filhos. Quando nós queremos que os nossos filhos sigam a profissão que a gente quer. Quando a gente quer que eles sejam da maneira como a gente quer. E aí nós nos esquecemos que eles são espíritos, às vezes, muito mais antigos, muito mais experientes do que nós. E acabamos tentando direcionar a vida deles. Muitas vezes até conseguimos. Não está na programação reencarnatória dele, por exemplo, ser médico. Mas é nosso sonho que ele seja médico. E a gente força para que ele seja médico. Ele vai fazer medicina, vai sair da sua programação reencarnatória